É, a gente vai ter dia 29 ainda, né? Hoje é 22. A gente vai ter dia 29 e depois eu vou fazer uma interrupção no mês de julho e a gente retorna em agosto, tá bom? Uhum. Férias para as crianças passearem. As coisas na psicanálise muitas vezes não surgem para Freud de uma forma pensada ou proposital, né? É, quer dizer, ela vai se dando à medida em que Freud vai trabalhando e vai pesquisando a psicanálise. É isso que é interessante, né? Não tem um programa que Freud fez de descoberta da psicanálise, né? Não tem um projeto que Freud fez para chegar até onde ele chegou na psicanálise. Muitas vezes, lendo a obra de Freud, e de ponta a ponta, eu fico me perguntando aonde ele teria ido se tivesse vivido mais, né? Que mais que esse sujeito descobriria? Porque esse Fordar é o acaso, né? É uma contingência. Ele vê, né, uma criança jogar o carretel e a dedução é óbvia dele, né? Assim, para nós agora é óbvio, mas a dedução dele ele saca que esse movimento de repetição é um movimento de resgatar aquilo que tinha ido embora. Quer dizer, e é esse movimento de repetição que está interessando a Freud aqui nesse texto, né? O além do princípio de prazer Sim. é um movimento de repetição. É o que ele chama de Wiederholungszwang. É uma pulsão com uma força através de algo. Então, não é algo que se dá para o sujeito. Vocês se lembram do texto que a gente leu, né? A pulsão e suas vicissitudes, que a pulsão vai em busca de um objeto para obter satisfação. O que ele constata aqui, e depois vai só constatar, reafirmar no problema econômico do masoquismo, de 1927, é que muitas vezes o que se busca é a dor, muitas vezes o que se busca é o desprazer. Coisa que o Freud, de uma certa maneira, já tinha dito, ele diz isso no projeto, na, no julgamento moral, no julgamento atributivo de valor diante de alguma coisa que fizesse o sujeito sofrer. O nome do capítulo é Dor, e como o sujeito buscaria o prazer tentando evitar a dor. Aqui
É, muitos anos depois, 1920, ele está dizendo que se busca a dor como algo inevitável, não proposital. Eu tiraria o proposital como inevitável, trocaria por inevitável. É inevitável para o sujeito que se busque a dor. É o que Lacan vai trabalhar em Kant com Sade. Em Kant com Sade, Lacan também está pensando na questão da dor. Como que Lacan aproxima dois pensamentos tão antagônicos, né? Kant age de acordo com sua moral para que essa máxima pode ser seguida por todos, e o Sade era um libertino, né? Preso várias vezes, tirado toda sua fortuna, virou um ladrão. Como é que ele aproxima, né, dos campos tão distintos? Acontece que Kant, na crítica da razão prática, e isso é fundamental, né? O Kant, que era o certinho, o neurótico obsessivo, vai dizer que para conseguir essa moral, esse bem, é preciso retirar todo e qualquer sentimento. Ora, se tira todo e qualquer sentimento, ele se aproxima e muito de Sade, que não está nem aí para o que o sujeito está sentindo, está sofrendo. Pelo contrário, quanto mais sofrimento, né, a Eugênia tem na filosofia da alcova. Eugênia é a menina de 15 anos na filosofia da alcova, leiam a filosofia na alcova, que vai ser instruída no prazer, vai ser instruída na sexualidade, no sexo. E a Eugênia não tem nada de inocente, porque assim que ela pode, a mãe dela participava, né, dessa orgia contra ela. Assim que ela pode, ela prende a mãe e costura a vagina da mãe com uma linha vermelha. Inocula dentro da mãe vírus para que ela morra lentamente. E costura a vagina da mãe com a linha vermelha. Carlos, Sim. Carlos, Flávia, eu não escutei quem que fez isso. Hum. A menina da filosofia na alcova, de 15 anos, que é introduzida virgem, que é introduzida nas questões sexuais. A mãe dela participava disso também. Em que texto a gente encontra isso? Filosofia na alcova, Não sabe? conheço esse texto. Ah, obrigada. Nada. É imperdível. É, então, problema da dor, né, que
Freud está tratando nesse texto, está lá em Kant com Sade. E, e Lacan vai retomar também, porque é um texto muito contemporâneo, no Seminário 7. Ele vai trabalhar de novo Kant e vai trabalhar Sade. É, a frase do Freud no Mal-Estar na Civilização é: por que que é tão difícil para o homem encontrar felicidade? Ah, a pergunta, a resposta conclusiva que a gente pode tirar daí é esse empuxo ao sofrimento que o homem tem. E é disso que a gente pode e tem que tratar. E esse empuxo ao sofrimento, Lacan deu o nome de gozo. Gozo é esse empuxo ao sofrimento, né? Essa atração radical, vertical que o sujeito tem diante da possibilidade de estar num lugar de sofrimento. É, leiam também, Flávia, Leopold von Sarre-Masoch, A Vênus das Peles, A que Vênus, Obrigada, é? tem. A Oi? Vênus, A Vênus obrigada. das Peles. a Vênus das Pedras. É, que tem uma introdução belíssima do Deleuze, Gilles Deleuze. Ô, Carlos, oi, Quem? Carlos. Eu, Tereza, Maria Ah, Tereza. Você está sugerindo o texto do Mazoca imediatamente que você falou do empuxo ao sofrimento. Mas esse empuxo ao sofrimento do qual você está se referindo, que está lá, né, na forma que o Lacan tomou o Sade, e, no texto, né, Cântico Sade, não tem a ver com o masoquismo. Tem a ver com o, assim, pergunta, viu? Tem a ver com o trauma, tem a ver com o desamparo fundamental, não é isso? Ou não? não, não, creio que não. É, Então, de onde vem esse empuxo ao sofrimento? então, esse empuxo. Bom, tudo tem a ver com desamparo fundamental, né? Tudo tem a ver com esse desamparo, esse Hilflosigkeit, esse desamparo do sujeito diante do mundo. Tudo tem a ver a partir daí, né? Mas a engenhosidade que o sujeito se coloca diante do sofrimento é essa cota de gozo, que tem uma porção sádica e que tem uma porção masoquista. Em Kant com Sade, Lacan tomou a crítica da razão prática e a filosofia na alcova. De todos, ele leu Justine também, ele leu várias outras obras de Sade, mas ele está tomando exatamente ali, né? Porque aquela máxima, você deve fazer com o outro, deve deixar fazer, se fazer com o outro, aquilo que o outro também pode fazer com você. É uma máxima Hum. diferente do, do Kant, né? Mas no final dá no mesmo.
Mas além do princípio, desculpa a insistência, além do princípio prazer, não tem a ver com o retorno ao inanimado? É, tem a ver com a pulsão de morte. Isso. É nesse sentido que eu estou trazendo ela para o trauma, né? Nesse sentido que eu Hum, estou fazendo essa relação com o trauma. O retorno ao inanimado. tem a ver com a pulsão de morte. E Ah, na obrigada. pulsão de morte, né, enquanto a gente não morre, como diz um comentarista, nós sofre, mas nós goza. É Enquanto a o, gente não morre, a gente morre um pouquinho. pois Petit é. meurtre, petit meurtre, pequena morte. Então, isso é uma introdução aí para situar o texto do Além do Princípio do Prazer. Então, a interpretação do jogo tornou-se então óbvia. Ele se relacionava à grande realização cultural da criança, a renúncia pulsional, isto é, a renúncia à satisfação pulsional que efetuara ao deixar a mãe ir embora sem protestar. Compensava-se, por isso, por assim dizer, encenando ele próprio o desaparecimento e a volta dos objetos que se encontravam ao seu alcance. Nesse momento, o que a criança está fazendo é um luto, é uma elaboração do luto. Se vocês pensarem bem, né? Ele substitui a mãe que está indo embora por um objeto, joga e volta, faz com que volte, né? E esse movimento desse eterno retorno, né? Dessa Wiederholungswang, dessa compulsão à repetição, esse automatismo de repetição, é uma tentativa, né? De elaborar um luto da perda dessa mãe. Deixa eu te fazer uma pergunta. Assim, eu já li esse texto outras vezes e o que ficou para mim que seria o controle, né, da criança com esse fordado, com esse peão, era um peão, não sei, que ele ia, mas voltava. A questão era repetir para trabalhar a saída da mãe, mas que a mãe retornava para para melhorar a angústia, vamos dizer assim. Ele ter o controle, ele ficaria menos angustiado com esse trabalho de repetição. Sim, sim, é exatamente isso. Esse trabalho de repetição é um pouco o que se faz na análise. A gente Uhum, repete, repete, repete a mesma história, nossa história, né? N vezes contada de maneira diferente, e vai aliviando a angústia e vai tirando outras conclusões disso. É, né? Mas se trata sempre de uma relação em que o mediador é o falo. O falo é presença de uma ausência, uhum, tá? aham. Então, e a elaboração da perda, né, dessa A posição presença. fálica do sujeito, castração, Castração. Tá, tá? tá. Obrigada. É naturalmente indiferente, do ponto de vista de ajuizar a natureza efetiva do jogo, saber se a própria criança o inventara ou tirara de alguma sugestão externa. Nosso interesse se dirige para outro ponto. A criança não pode ter sentido a partida da mãe como algo agradável ou mesmo diferente. Como então a repetição dessa experiência aflitiva enquanto jogo harmonizava-se com o princípio de prazer? Talvez se possa responder que a partida dela tinha de ser encenada como preliminar necessária a seu alegre retorno, e que nesse último residia o verdadeiro propósito do jogo. Mas contra isso, deve-se levar em conta o fato observado de o primeiro ato, o ato da partida, ser ensinado como um jogo em si mesmo, e com muito mais frequência do que o episódio na íntegra, com seu final agradável. Nenhuma decisão certa pode ser alcançada pela análise,
de um caso isolado como esse. O que ele está dizendo é que cada caso é um caso, né? Não dá para generalizar, mas ele está tomando esse caso como um caso príncipe para a questão da compulsão-repetição. De um ponto de vista não preconcebido, fica-se com a impressão de que a criança transformou sua experiência em jogo devido a outro motivo. No início, achava-se numa posição passiva, era dominada pela experiência, repetindo-a, porém, por mais desagradável que fosse, como jogo, assumia papel ativo. Esses esforços podem ser atribuídos a uma pulsão de dominação que atua independentemente da lembrança em si mesma ser agradável ou não. Tem uma referência aqui, uma nota de rodapé, que era lá de cima, eu pulei ela. A nota de rodapé, não sei se está aí para vocês, diz assim: uma observação posterior confirmou plenamente essa interpretação. Certo dia, a mãe da criança ficou ausente por diversas horas. A sua volta foi recebida com as palavras do bebê, oh, a princípio incompreensíveis. Contudo, logo se viu que durante esse longo período de solidão, a criança havia encontrado um método de fazer desaparecer a si própria. Descobrira seu reflexo num espelho de corpo inteiro que não chegava inteiramente até o chão, de maneira que, agachando-se, podia fazer sua imagem no espelho ir embora. E eu lembrei aqui do conto O Espelho de Machado de Assis, onde o alferes entra numa angústia enorme quando... Vocês conhecem o texto? O Uhum, Espelho eu de conheço. Machado de Uhum. Assis? Rapidamente, só para contextualizar, porque tem a ver com isso, né? Esse exemplo que Freud está dando aqui. Um alferes, na época, né? Era como se fosse um capitão. Era um alferes na época, do Machado de Assis, 1850, por aí. Vai visitar os tios numa cidade, numa fazenda afastada, e ele é muito bem recebido por todo mundo, né, na comunidade, era um alferes, era alguém importante, chega com a roupa lá, né, de galardão, etc e tal. E, e a tia dá o melhor quarto para ele, com um espelho grandão, assim, no quarto, bota um espelho bisotado no quarto para ele. E aí eles recebem a notícia de que um sobrinho havia morrido. E eles precisam, o tio e a tia, precisam sair às pressas para visitar o sobrinho, para o enterro do sobrinho. E quando os patrões saem, os empregados que não eram empregados, eram escravos, todos eles fogem. Todos eles fogem, deixando o alferes sozinho. Quando o alferes fica sozinho, ele começa a entrar num estado de angústia enorme. Algo toma conta dele, ele não sabe dizer o que é um desassossego, ele passa a não dormir mais, ele passa a ficar muito angustiado, e aí ele resolve ir embora. Ele quer sair dali, porque ele está fóbico, né? Ele está muito angustiado. E aí ele põe de novo a roupa dele, de alferes, e passa diante do espelho. Quando ele passa diante do espelho, ele se acalma. Quando ele passa diante do espelho, ele vê o reflexo de si e se reconhece naquele lugar. Então, a falta do reconhecimento do outro
tem a ver com a compulsão à repetição. O não engendramento de uma história tem a ver com a compulsão à repetição. Não, uma criança pequena, quando é contada uma história para ela, sei lá, um lobo mau e qualquer coisa assim, ela, cheia de medo, pede que repitam a mesma história para ela, né? Não pede para repetir porque aquilo meteu medo. Pede para repetir porque ela não entendeu, não teve uma significação. E ela precisa, né, que o nome lobo, por exemplo, né, se ligue à palavra lobo de alguma forma, né? Ou os porquinhos, o que quer que seja. Então, esse pedido, né, que se conte de novo a mesma história, é esse pedido desse automatismo de repetição, para que, contando, 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 possa fazer alguma diferença, possa criar alguma diferença para eles. Quer dizer, preciso dar nome, né? É aquela máxima de que a palavra mata a coisa. É preciso Isso. matar a coisa para dar um equilíbrio. Agora, esse exemplo, eu não conhecia esse texto do Machado, não, mas esse exemplo é preciso não confundir com uma outra situação que é muito propícia a essa angústia, esse desencadeamento de angústia, e que é o contrário, aqueles prédios espelhados, né? Paulistas, aquelas coisas espelhadas. Quando você vai andando assim e de repente você bate sem querer o olhar num espelho daqueles prédios, você está andando e você não percebe que é você mesma. Então, há um tempo em que você olha, é a tua imagem andando, o espelho está lá, e você olha e você fica entre a ideia de que é um estranho e, ao mesmo tempo, é você. É a experiência do Freud dentro do vagão, né? Com É o isso espelho mesmo. e com a Ah, é imagem. Ele verdade, verdade. cumprimenta, né, o Senhor. Quem É, é esse Senhor? Era ele. É isso, era verdade, ele, vocês lembraram é. bem. No Eu já estranho, cumprimentei, eu já cumprimentei uma moça toda elegante, toda arrumada, que nesse dia eu estava uma merda, me compus toda. Quando eu abri a porta do elevador, eu estava com meus dois filhos pequenos na mão, eu dei um passo para trás para a moça sair com os dois filhos dela. Quando eu dei um passo para trás, é que eu vi que era eu. Muito engraçado. Engraçado é, agora. Agora é e, ne- engraçado. e nesse texto do Machado de Assis, no início é um Heimlich, e nesse texto do Machado de Assis, ele começa com um cartel, nosso cartel lacaniano. Ele diz assim: éramos quatro mais uma pessoas na sala, éramos cinco pessoas na sala. Onde ele vai contar essa história? É só uma curiosidade pitoresca. Claro que ele não começa com cartel, mas ele é assim: quatro mais uma pessoa na sala, éramos cinco pessoas na sala. Eu falei, aí tem um cartel. É o cartel do Machado. Então, esses esforços podem ser atribuídos a uma pulsão de dominação que atuava independentemente da lembrança em si mesma ser agradável ou não. Mas uma outra interpretação ainda pode ser tentada. Jogar longe o objeto de maneira de que fosse embora poderia satisfazer o impulso da criança suprimido na vida real, de vingar-se da mãe por afastar-se dela. Nesse caso, possuiria significado desafiador. Pois bem, então, vá embora. Não preciso de você. Sou eu que estou mandando você embora. Um ano mais tarde, o mesmo menino que observara em seu primeiro jogo costumava agarrar um brinquedo se estava zangado com este e jogá-lo no chão, exclamando: Vá para frente! Escutara nessa época que o pai ausente se encontrava na frente de batalha. Então, vá para frente tem a ver com o pai, né? Morre. E o menino estava longe de lamentar sua ausência. Pelo contrário, deixava bastante claro que não tinha desejo de ser perturbado
em sua posse exclusiva da sua mãe. Então, vai para frente, que é igual a morra. Conhecemos outras crianças que gostavam de expressar impulsos hostis semelhantes, lançando longe de si objetos em vez de pessoas. Assim, ficamos em dúvida quanto a saber se o impulso para elaborar na mente alguma experiência de dominação, de modo a tornar-se senhor dela, pode encontrar expressão como um evento primário, independentemente do princípio do prazer. Isso. Carlos, na minha edição tem duas notas de rodapé nesse trecho que você está lendo. Ah, Na tá. minha também. Vou ler até o final aqui e leio a E nota. volta. Assim, ficamos em dúvida quanto a saber se o impulso para elaborar na mente alguma experiência de dominação, de modo a tornar-se senhor dela, pode encontrar expressão como um evento primário independente do princípio de prazer. Isso porque, no caso que acabamos de estudar, a criança, afinal de contas, só foi capaz de repetir sua experiência desagradável na brincadeira porque a repetição trazia consigo uma produção de prazer de outro tipo, uma produção mais direta. O primeiro, a primeira nota de rodapé, vou repetir então a frase aqui. Vá para frente. Escutaram nessa época que o pai estava ausente, se encontrava na frente de batalha, e o menino estava longe de lamentar sua ausência. Pelo contrário, deixava bastante claro que não tinha desejo de ser perturbado em sua posse exclusiva da mãe. Aí a nota de rodapé. Quando essa criança contava 5 anos e 9 meses, sua mãe morreu. Agora que ela realmente for embora, ó, o menininho não demonstrou sinais de pesar. É verdade que nesse meio tempo, uma segunda criança nascera, despertando-lhe violento ciúme. E a segunda nota de rodapé é uma É lembrança na frase infantil de seguinte, Goethe. Continuamos? A Alguma segunda questão? nota de rodapé é. Você tem aí, quer que eu leia? É uma lembrança infantil de Goethe, para mim. Isso. Não, não, para mim. é Tem uma razão. nota sobre lembrança de que é Tem isso razão, mesmo. desculpa, desculpa. Ah, tá. Eu sai. Não seremos auxiliados em nossa hesitação entre esses dois pontos de vista por outras considerações sobre brincadeiras infantis. É claro que em suas brincadeiras as crianças repetem tudo que lhes causou uma grande impressão na vida real. E assim, procedendo, reagem à intensidade da impressão, tornando-se, por assim dizer, senhoras da situação. Isso é uma supervisão para quem trabalha com psicanálise com criança, viu? Por outro lado, porém, é óbvio que todas as suas brincadeiras são influenciadas por um desejo que as domina o tempo todo, o desejo de crescer e poder fazer o que as pessoas crescidas fazem. Pode-se também observar que a natureza desagradável de uma experiência nem sempre a torna inapropriada para a brincadeira. Espera aí, só um minutinho. Aqui eu tenho uma referência minha própria. Bastante Klein, né? Ah, tá. Essa frase aqui, é porque está marcada aqui, tem anotações minhas, né, a lápis aqui no texto. O desejo de crescer e poder fazer o que que as pessoas crescidas fazem, é, isso é identificação ao adulto. E aí aqui no meu texto tem ver página 133.
E página 133 é o capítulo Identificação de Psicologia das Massas e Análise do Ego. Se o médico examina a garganta de uma criança ou faz nela alguma pequena intervenção, podemos estar inteiramente certos de que essas assustadoras experiências serão tema da próxima brincadeira. Contudo, não devemos, quanto a isso, desprezar o fato de existir uma produção de prazer provinda de outra fonte. Quando a criança passa da passividade da experiência para a atividade do jogo, transfere a experiência desagradável para um de seus companheiros de brincadeira e, dessa maneira, vinga-se num substituto. Todavia, decorre desse exame. Então, tem uma máxima aí, né, que a criança repete ativamente aquilo que ela sofreu passivamente. E isso é interessante para pensar os casos de perversão, né, desse sujeito ativo que molesta, né, que fere, que mata, porque de alguma forma ele sofreu isso quando era criança. É, lembro de um pré-adolescente trazido pela avó, tem muitos anos isso. É, era um dos sujeitos mais maldosos, eu diria, que eu já tive no consultório. Ele era mau, um menino extremamente mau. É, tem uma situação que ele, logo no início, que ele traz duas raquetes de ping-pong e uma bola. Vamos jogar? Eu falei, vamos. É, eu jogo a bola, ele joga a bola para mim, eu jogo a bola para ele, e ele dá uma varada com a bola que bate no meu olho. E ele começa a rir, cara gargalhada. É, para vocês terem ideia da montagem perversa, essa mãe ria quando ele chutou a canela de um idoso vizinho e arrebentou as veias da canela dele. Ele tinha 12 anos. Essa mãe ria quando ele explodia, cabeça de negro, é uma bomba assim, de São João, forte, embaixo dos carros que passavam. É, essa mãe ensinava ele a beber e a fumar. Esse menino havia sido abusado pelo pai com o consentimento dela. Esse pai estava preso por denúncia da escola. Isso eu fui sabendo ao longo da história. É, e em dado dia, a mãe pede para entrar, ela chega sozinha, o, o filho não vê, ela não trouxe o filho. Eu hoje queria conversar com você. E aqui tem uma expressão, né, que quando a mulher está quase seminua, ela está quase mostrando o umbigo, né? Foi assim que ela foi, com um vestido grudado de oncinha e entrou no meu consultório. E o que que ela me pede?
como foi a última vez que eu a vi, eu falei que eu não atenderia mais o filho. Foi poucas vezes. Ela me pede como ele foi abusado inúmeras vezes, ele só aprendeu o que era sexualidade através da homossexualidade, da molestação que o pai fizera com ele. E então ela pede que eu o ensine, olha aí, o SAD, né? Agora que eu lembrei, não tinha lembrado quando eu estava falando da filosofia no alcova. Que eu o ensine a como ter uma relação sexual com uma menina, com uma mulher. Como ele é de menor, ela fala, ele não pode ir para o motel, porque se ele for pego no motel, ele vai preso. Então, pode ser lá em casa. Lá em casa tem um, um anexo nos fundos. Morava ela, a irmã, a mãe, a filha, a outra filha, moravam várias mulheres e esse menino. A gente vai lá para trás, você contrata uma garota de programa e leva lá para ele de presente para ele. Essa era a proposta dessa mãe para esse menino. A conversa acabou por ali, né? Assim, aí o atendimento acabou por ali. Quem me contactou, que tinha um pouco de bom senso, era a avó desse menino, né? Que tinha uma certa lucidez não perversa, mãe do pai que estava preso. Que experiência horrível, hein, Carlos? Horrível, Muito horrível, ruim. muito ruim, muito ruim, muito ruim mesmo. Ô, Carlos, é porque minha internet deu uma caída, infelizmente, num momento muito importante da sua fala. Aí, quando eu voltei, eu tive uma dúvida, não sei se apesar dessa falha que deu, se eu entendi, porque você estava, na hora que minha internet caiu, você estava falando que essa repetição. Aí eu vi o exemplo que você deu da perversão, mas você ia falar a relação disso que a gente estava discutindo com a perversão. E nesse ponto eu perdi. É, porque assim, olha só, até então a gente estava discutindo o seguinte, a partir, né, o texto está partindo do Fordá e Aham. mostrando que esse jogo também é um jogo de busca da dor para buscar o prazer, né? Como se fosse a criança, ela busca o prazer através da dor, que é a dor da repetição daquilo que causa dor, né? Mais ou Sim. menos isso. E aí, aí na hora minha internet falhou e eu não vi qual que é a relação disso com a perversão, Carlos. Se Então, não for enfadonho para todo mundo você repetir, não, não, eu nem eu vou achei tão repetir. importante isso. Eu vou dar outro exemplo, Márcia. É, na primeira página do texto sobre o narcisismo, uma interpretação, o Freud fala assim: um excesso de narcisismo conduz à perversão. Tá? E eu acho que isso também é uma observação clínica fundamental, né? Que esse é o que chamam de, hoje em dia, né? Popularmente, são narcisistas. Ah, o sujeito é narcisista. É um tirano. Não, está lá em Freud. Um excesso de narcisismo conduz à perversão. Né? Então, porque sair desse lugar de autorreferência permite que se faça um luto da perda.
Quando não se permite Como é? que Repete, faça um repete. luto da perda, se quer esse objeto para si, se quer esse objeto como usufruto de gozo. Isso é uma expressão de Lacan do Seminário 20. Hum, Objeto como usufruto de gozo é isso que Sade propõe. Sade como o ser da maldade suprema, né? Usufruir do corpo do outro até a última gota. quer dizer, isso seria. A Primeiro, elaboração, a compulsão à repetição, o automatismo de repetição é necessário em qualquer análise, né? É, é necessário que o sujeito dê voltas e mais voltas, né, sobre ele próprio, para que ele possa sair, né, como num efeito de espiral. Vai indo, vai indo, vai indo, vai espiralando, né, e saindo desse lugar. No que ele fica preso, né, ele se torna um sujeito narcisista, né? Excesso de narcisismo conduz à perversão. Diga, Tereza. duas coisas que eu acho que conversa. Primeiro, será que é por isso? Isso o quê? É, tem aquela frase do Lacan dizendo: só o amor faz o gozo condescender ao desejo. No caso da perversão, não há amor. O desejo reduz-se ao gozo. E Isso. será que é por isso que o Lacan faz uma homofonia de perversão com perversão, a versão do pai? É, sim, porque a versão do pai não é a versão do pai dele, é a versão de alguém que se coloca nesse lugar do pai que Sim. está acima da lei. E o pai macacão, o pai É, totêmico. Tá, isso. é o que eu pensava. Obrigada. Mais alguma questão? Tá claro até aí? Oi, Carlos, tudo bom? Oi, Vânia. À medida que vocês estão discutindo e estão trazendo aí a perversão de Sade, do Kant, e à medida que a gente está lendo sobre essa questão do Fordá, e você trouxe também esse ponto do narcisismo, né, que vai tratar dessa falha estrutural, isso que coloca o sujeito em análise em repetições, daí você diz assim, numa espiral que pode levar a uma saída desse ponto perverso na estrutura. Se a gente considerar que o desejo é infantil, sexual e indestrutível, essa constituição do sujeito que é perverso, polimorfo infantil. Então, tem um ponto de perversão na estrutura, mas também tem um ponto que é Qual é o dessa ponto de estrutura perversão na estrutura? perversa que você Qual está é o falando, ponto de perversão na estrutura? Para não é perder que isso. você fica assujeitado ao desejo de um outro que te É recebe. fantasia. Na fantasia, você A fica ali, fantasia é fundamental. mas numa busca de reconhecimento constante de um ponto ideal. Que você Então, não quando sabe nem qual é. não sabe, e quando se fala do luto, que você trouxe aí o narcisismo, né? Essa questão do excesso, que ele fala lá, né? Que um excesso do narcisismo conduz à perversão. Aham. Aí você trouxe, sim, que eu achei interessante de lembrar, que sair desse lugar de autorreferência, né? Faz-se um luto da perda. Quando é que se cai aí esse lugar de busca de um reconhecimento desse ponto de idealizado, né? Lacan fala da queda do objeto A, né? O objeto causa de desejo. Então,
É, quando essa desmontagem da fantasia passa a não oferecer mais risco para o sujeito, quando ele E pode sabe, se ver como seu objeto causa de desejo. quando a gente estava lendo aqui no meu livro, é na página 27, que o Freud fala sobre essa questão do Fordar, aí fala, essa então era no final da 26 e pegando a 27. Essa então era a brincadeira completa, desaparecimento e retorno. Via de regra, assistia-se apenas a seu primeiro ato, que era incansavelmente repetido como um jogo em si mesmo, embora não haja dúvida de que o prazer maior se liga ao segundo ato, que é o retorno, né? Sim. O, o inconsciente a gente pode dizer assim que é o retorno do recalcado. Então, acho que se chega a, a possibilidade de trabalhar isso, é o que se faz em uma análise, né? Então, é isso que Lacan fala no seminário 11 a respeito da pulsão da flecha lançada, né? A flecha lançada, ela só tem efeito no seu retorno. É no retorno da certeza que a flecha alcançou o alvo, né, que alguma coisa se encontra aí de satisfação. Né? Então, quando o carretel é lançado, o peão é lançado, enfim, tanto faz, não é nada. É esse retorno que é dar, né? Que é para mim, que é meu, né? Mamãe é minha. Aí a criança começa a elaborar a possibilidade de repetir novamente esse jogo, porque ela sabe que ela pode puxar para ela de novo esse sujeito que foi embora, Isso é né? fundamental, né? Isso é fundamental. Isso Na é fundamental. verdade, que ela quer, Fantasia. eu coloquei aí no chat, o que ela quer resgatar é o lugar que ela ocupava, barra, ocupa, na mãe. Isso. É, pode ela me perder? Isso. E essa questão da simbolização, né, da presença e ausência, é uma entrada aí do simbólico, que a Sim, gente pode chamar do nome do pai, né? isso, isso. Ela possui isso, ela começa a possuir o controle do jogo. Ou Aí eu pelo fico menos, pensando ou pelo nessa coisa do. menos Ah, se ilude que tem o controle, né? porque você diz aí, aqui diz, né, de uma posição passiva, se a gente pensar na passiva, ativa e reflexiva, que tem Aham, aí uma diferenciação que é da linguística e que como que a psicanálise vai pegar esses movimentos, né? aham, aham. Então, a entrada do pai é interessante, que a entrada dessa função paterna é uma entrada em alternância. A mãe permite, ora a mãe não permite. A mãe permite, ora a mãe não permite. A mãe permite. É, ele vai entrando. Esse que entra de uma vez, né, é o mesmo que sai de uma vez só, é a foroclusão, né? Mas a entrada do, dessa função paterna, dessa nomeação da função paterna, não se dá. É a simbolização, né? É a inscrição da criança, ela está na rodinha
Primeiro ela brinca, depois ela começa a ir para a rodinha. Na rodinha ela tem a alfabetização, a seriação, os números, ou letra A, B, C, D, E, vai sendo, entrando na chamada, vai simbolizando o lugar que ela pertence nessa cadeia de outros símbolos, de outras significações que existem na vida dela, né? Ou seja, essa entrada do pai, mesmo em corte, ela é gradativa. Ela é gradativa, ela é gradativa. Gradativa e constante, porque nunca entra Uhum. completamente. Então, Exatamente. Ela é é, falha, ela é ela é falha. O nome do falha, pai é falha em si, Aquilo que o pai transmite para a criança é falho, é é falhado, furo. Uhum. Uhum. né? É, então, o que é característico do simbólico é o furo, Uhum, tá? O que é característico do imaginário é a consistência. O que é característico do real é a existência. Uhum. Então, o pai está nesse lugar do furo. E que é fundamental, viu? É furo, mas é fundamental. É fundamental para os pontos, para as vírgulas, para as escansões, para a respiração, para as pausas, para reticências, é ele que vai dando, né, essa essa pausa na fala da criança, né, e que a criança começa a colocar as próprias vírgulas nas palavras, ou não, né? Ou a comer palavras, ou a engolir palavras, ou a falar rápido demais as palavras, ou essa entrada do pai. Mas quem permite isso? A mãe. O Carlos e todas e todos aqui estão me fazendo lembrar, pensar num filme que eu assisti esse final de semana. Ele se chama O Órfão, está na plataforma MUBI. É um filme pesadíssimo. Mas enquanto nós estamos falando disso aqui, essa entrada do pai, esse pai imaginário, esse pai inexistente, ou esse pai que está presente, como isso é forte e marcante na vida do sujeito. Então, já estou avisando que é um filme muito forte, mas vale a pena ser assistido. O Órfão, tá? Então fica aí É um filme de, coreano? de um acréscimo. Não, é um filme húngaro, é um filme que, inclusive, de Budapeste. É um filme que acabou de ser lançado, mas de antemão eu já aviso que ele é forte, tá? Mas vale a pena ser assistido. Muito interessante. Depois podemos continuar essa conversa ali pelo WhatsApp em algum momento, né? Se alguém quiser, tá bom? Só um acréscimo. A gente podia, eu estou me devendo e devendo a vocês um Cine Veredas, né? Eu Ai, sei que a seria Bíblia maravilhoso. adora cinema, eu adoro cinema também. Me fez lembrar de um filme desse, em que a menininha é deixada no orfanato, e ela todo dia vai para o portão, um lugar árido, um filme difícil de ver, difícil de ver o filme. Todo dia ela vai para o portão, fica sentadinha, ela deve ter 4 anos, assim, 5, porque ou o pai ou a mãe, já não lembro, tem bastante tempo que eu vi esse filme, diz que ela vai deixar ali, mas já volta. E ela fica, né, nessa esperança de. Ela mesma é o carretel, né? Ela vai e volta, ela vai e volta, ela vai e volta. Então, simbolicamente é isso. O carretel é a mãe, né? Simbolicamente, a gente vai fazendo esse exercício, né, de entrada e saída do outro, entrada e saída do outro, entrada e saída do outro.
Todavia, decorre desse exame que não há necessidade de supor a existência de uma pulsão imitativa especial para fornecer um motivo para a brincadeira. Finalmente, em acréscimo, pode-se lembrar que a representação e a imitação artísticas efetuadas por adultos, as quais, diferentemente daquela das crianças, se dirigem a uma audiência, não poupam aos espectadores, como na tragédia, por exemplo, as mais penosas experiências e, no entanto, podem ser por elas sentidas como altamente prazerosas. Isso constitui prova convincente de que, mesmo sob a dominância do princípio de prazer, há maneiras e meios suficientes para tornar o que em si mesmo é desagradável num tema a ser rememorado e elaborado na mente. A consideração desses casos e situações que têm a produção de prazer como seu resultado final deve ser empreendida por algum sistema de estética com uma abordagem econômica a seu tema geral. Eles não têm utilidade para nossos fins, pois pressupõem a existência e a dominância do princípio de prazer. Não fornecem provas do funcionamento de tendências além do princípio de prazer, ou seja, de tendências mais primitivas do que ele e dele independentes. Então, ele acrescenta aqui, começa a acrescentar aqui o além do princípio do prazer, né? Por enquanto, ele está só aqui no, no princípio de prazer. Eu vou ler só mais um parágrafo e vou precisar sair, tá? Mais cedo hoje. 25 anos de intenso trabalho tiveram por resultado que os objetivos imediatos da psicanálise sejam hoje inteiramente diferentes do que eram no começo. A princípio, o médico que analisava não podia fazer mais do que descobrir o material inconsciente oculto para o paciente, reuni-lo e, no momento oportuno, comunicá-lo a este. A psicanálise era, então, primeiro e acima de tudo, uma arte interpretativa. Uma vez que isso não solucionava o problema terapêutico, um outro objetivo rapidamente surgiu à vista: obrigar o paciente a confirmar a construção teórica do analista com sua própria memória. Nesse esforço, a ênfase principal reside nas resistências do paciente. A arte consistia então em descobri-las tão rapidamente quanto possível, apontando-as ao paciente e induzindo pela influência humana. Era aqui que a sugestão, funcionando como transferência, desempenhava seu papel, a abandonar suas resistências. Então, ele vai fazer uma crítica depois a isso, né, a esse campo da sugestão. É interessante que ele fala da arte da interpretação, porque a interpretação realmente é uma arte, né? Não se aprende a interpretar, não se aprende, né? Por isso que não pode haver faculdade de psicanálise, né? Se aprende psicanálise na análise própria de cada um, na supervisão e, né, nos estudos teóricos como aqui, né? Mas, por isso, interpretar é uma arte. Ser psicanalista, né, é ser um pouco de artista, né? Ser, um pouco não, eu diria muito artista, Uhum. muito artista, né? Por isso que a psicanálise, para mim, conversa sempre com a arte. Por isso a gente pode pensar, viu, Regina, É. num filme para marcar para todo mundo ver e depois debater. Aceite sugestões. Um filme possível, né? Que esteja no streaming possível. Nem no cinema, Carlos, não, porque às vezes as pessoas não vão. congelou para mim aqui a imagem de todos e a voz. Só escutei você falar, por isso, Regina, parou. Ah, então vou repetir. Que seria.
interessante sugerir um filme que estivesse num streaming acessível a todos, Tá, né? Para que tá. todos pudessem ver Aham, e é, discutir. esse filme que eu coloquei aqui hoje, o stream da MUBI, ele está disponível para experimentação no período de 30 dias. Então, vocês podem entrar, assistir o filme, se não quiserem fazer como é que chama? A manutenção, né? E dentro de 30 dias sai. Sai do login, sai. Então, vale a pena por isso, tá? Quem não tiver, quem não quiser fazer mais uma assinatura, são 30 dias de período experimental para cada usuário, Bom, gratuito. tá bom. Então, Mubi. Mubi é Ô, ótimo. Carlos, então, Oi. ele é ótimo. Então, nós voltamos, se eu compreendi bem, 3 de agosto para Freud. Não, Semana que semana vem que tem vem. Lacan. Não, Para semana que Freud, em agosto. Tá, isso, semana que vem, subversão do sujeito, tá bom. tá? E aí a gente para em Obrigada. julho para férias e voltamos em agosto, tá bom? Ok. Tchau, gente. Obrigada. Tchau Obrigada. para todos. Tchau. Até mais. Tchau, Até tchau. Tchau. Obrigada. todos. Tchau, tchau.